Quando o corpo dorme, mas o coração reza. Padre Pio de Pietrelcina, o santo do Rosário e dos Estigmas, costumava dizer que o coração do cristão deve bater no ritmo das Ave-Marias. Ele passava noites em oração e, mesmo quando o sono o vencia, o terço permanecia entre seus dedos. Para este santo extraordinário, dormir com o terço nas mãos não era superstição, mas sinal de amor e vigilância espiritual. Era um modo de dizer a Nossa Senhora: mesmo quando eu durmo, quero que meu coração continue contigo. Padre Pio ensinava que quem adormece rezando entra no descanso envolvido pela Mãe de Deus, e que esse gesto simples pode transformar a vida interior, porque o amor que começa desperto, Deus o continua durante o sono. Em suas cartas espirituais de 1937, Padre Pio escreveu uma frase que se tornou marca de sua espiritualidade: "O rosário é a minha arma, com ele nada temo." Estas palavras revelam a profunda confiança que o santo depositava na oração do terço. Para ele, não se tratava apenas de um objeto de devoção, mas de uma verdadeira conexão viva com o céu. Padre Pio vivenciou em sua própria carne os mistérios da paixão de Cristo, carregando os estigmas por mais de 50 anos. E mesmo em meio a dores físicas intensas e ataques espirituais constantes, ele encontrava no rosário sua fortaleza inabalável. Quando segurava aquelas contas entre os dedos, não estava apenas cumprindo uma obrigação religiosa, mas entrando em profunda comunhão com Maria e, através dela, com Jesus Cristo. O testemunho de vida de Padre Pio mostra que a oração não precisa cessar quando o corpo se rende ao cansaço. Ao contrário, ele acreditava que o último pensamento antes de dormir deveria ser sempre um ato de amor a Deus. Por isso, recomendava aos seus filhos espirituais que segurassem o terço ao se deitar, que rezassem até que o sono viesse naturalmente e que permitissem que o rosário permanecesse em suas mãos durante toda a noite. Este gesto simboliza uma entrega total, uma confiança absoluta na providência divina e na proteção maternal de Maria. É como se a alma dissesse: Mãe, entrego a ti não apenas minhas orações conscientes, mas também meu descanso, meus sonhos, minha vulnerabilidade noturna. Cuida de mim enquanto durmo. A prática de dormir com o terço, segundo o Padre Pio, não é um ritual mágico nem uma superstição vazia. É uma expressão de amor filial, de desejo de intimidade com Deus que transcende os limites da consciência. É reconhecer que nossa vida espiritual não pode ser compartimentada em momentos de oração e momentos profanos, mas deve ser uma experiência contínua de presença divina. Quando uma pessoa adormece com o rosário na mão, está declarando que deseja permanecer unida a Cristo, mesmo nos momentos de maior fragilidade. E Padre Pio garantia que Maria acolhe este gesto com ternura maternal, cobrindo seus filhos com seu manto protetor durante todas as horas da noite. O terço é o elo entre o céu e a terra. Padre Pio chamava o rosário de corrente de amor que liga a alma ao coração de Maria e, por meio dela, a Cristo. Cada conta, dizia ele, é um nó de união com Deus. Esta imagem poética revela a profundidade teológica da devoção ao rosário. Não se trata apenas de repetir palavras, mas de criar laços espirituais, de tecer uma rede de graça que conecta o coração humano ao divino. Quando alguém segura o terço, está tocando fisicamente um instrumento de oração que carrega em si um poder espiritual imenso. As contas do rosário são como degraus de uma escada que conduz ao céu, e cada Ave Maria é um passo a mais nessa ascensão espiritual. Dormir com o terço, portanto, é como entregar a própria noite à intercessão da Mãe. Padre Pio ensinava que, enquanto o corpo descansa, a oração permanece viva. Os anjos completam o que o coração começou. Esta é uma verdade consoladora. Nossa limitação humana não impede que a graça continue operando. Quando nos entregamos a Deus com sinceridade, Ele aceita nossa boa vontade e supre nossas deficiências. Assim, mesmo que o sono interrompa nossas orações verbais, o desejo do coração continua ecoando diante do trono divino. Maria recolhe essas orações inacabadas e as apresenta a seu filho com o perfume de sua própria intercessão. O santo dizia: aquele que adormece com o rosário na mão, dorme sob o manto de Maria.
Esta imagem do manto de Maria é recorrente na espiritualidade católica e tinha especial significado para Padre Pio. O manto representa proteção, acolhimento, segurança. Quando uma criança se esconde sob o manto da mãe, sente que nada pode atingi-la. Da mesma forma, aquele que se coloca sob a proteção de Nossa Senhora experimenta uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Padre Pio, que enfrentou inúmeras provações espirituais e físicas durante sua vida, sabia por experiência própria o quanto é necessário ter um refúgio seguro. E ele encontrava esse refúgio no coração imaculado de Maria, acessado principalmente através da oração do Rosário. A prática de dormir com o terço cria também uma atitude espiritual de dependência confiante. Quando uma pessoa desenvolve o hábito de segurar o rosário ao adormecer, está educando seu coração a buscar sempre a presença de Deus. Com o tempo, esse gesto se torna uma segunda natureza, e a alma aprende a se refugiar em Maria instintivamente em todos os momentos de necessidade. Padre Pio insistia que a repetição de gestos de amor não é vã, mas pedagógica. Assim como uma criança aprende a confiar nos pais através de gestos repetidos de carinho e cuidado, também a alma aprende a confiar em Deus através de práticas constantes de devoção. O terço na mão durante o sono é um desses gestos pedagógicos que, pouco a pouco, transforma o coração. Além disso, Padre Pio ensinava que o rosário é uma arma espiritual poderosa. Ele não usava essa expressão de forma metafórica, mas literal. Na sua compreensão, existe uma batalha espiritual constante entre o bem e o mal, entre os anjos e os demônios, entre a graça e o pecado. E nessa batalha, o rosário é uma das armas mais eficazes que os cristãos possuem. Quando alguém segura o terço com fé, está empunhando uma espada espiritual que faz os demônios recuarem. Por isso, dormir com o rosário não é apenas um gesto de devoção piedosa, mas também um ato de guerra espiritual. É como um soldado que não abandona suas armas nem quando dorme, permanecendo sempre vigilante contra os ataques do inimigo. O amor se prolonga no silêncio do sono. Padre Pio explicava que a oração é um movimento da alma que ultrapassa as palavras. Quando alguém reza até adormecer, o último pensamento é de amor, e esse amor continua a ressoar espiritualmente, mesmo no inconsciente. Em uma de suas cartas do epistolário de 1941, Padre Pio escreveu: "Quando a alma se abandona em Deus, até o sono é oração." Esta afirmação revela uma compreensão profunda da vida espiritual. A oração não é apenas aquilo que fazemos com nossa mente consciente, mas é um estado de ser, uma orientação fundamental do coração em direção a Deus. Assim, é possível orar mesmo dormindo, desde que tenhamos adormecido em atitude de amor e entrega. Dormir com o terço é deixar que o Espírito Santo guarde o coração na presença de Deus. O Espírito Santo, que habita na alma em graça, continua sua obra santificadora mesmo quando nossa consciência está suspensa pelo sono. Ele transforma nosso descanso em oração, nossas horas de sono em tempo de graça. Padre Pio tinha plena consciência desta realidade e por isso incentivava as pessoas a cultivarem uma atitude de abertura ao Espírito em todos os momentos da vida, inclusive durante o sono. O terço na mão é um sinal visível dessa abertura. É como se a pessoa dissesse ao Espírito Santo: "Estou aqui, disponível. Mesmo dormindo, quero ser instrumento de tua graça." Mesmo sem falar, o corpo descansa, mas a alma permanece em vigília silenciosa. Esta é uma das verdades mais belas ensinadas por Padre Pio. A alma nunca dorme verdadeiramente. Enquanto o corpo se recupera das fadigas do dia, a alma permanece desperta em um nível mais profundo, capaz de perceber as realidades espirituais e de se comunicar com Deus de maneiras que transcendem as palavras. Muitos santos relataram experiências místicas durante o sono, visões, locuções interiores, visitas de anjos ou de Nossa Senhora. Padre Pio mesmo tinha frequentes encontros espirituais durante a noite. Ele ensinava que a alma em graça nunca está verdadeiramente inconsciente de Deus, pois a graça cria uma união permanente que nem o sono pode romper. Esta compreensão nos ajuda a valorizar de modo novo até mesmo o descanso noturno. Não se trata de tempo perdido ou de interrupção da vida espiritual, mas de uma oportunidade diferente de comunhão com Deus.
Quando adormecemos com o terço na mão e o coração voltado para Maria, estamos confiando a ela não apenas nossa vigília, mas também nosso sono. Estamos dizendo: Mãe, já que não posso orar conscientemente durante toda a noite, peço que tu continues rezando por mim e em mim. E Maria acolhe esse pedido com alegria maternal, fazendo do nosso descanso uma extensão de nossa oração diurna. Padre Pio garantia que quem pratica isso com perseverança experimenta uma transformação gradual. O sono se torna mais tranquilo, os sonhos perturbadores diminuem e, ao despertar, há uma sensação de paz e de presença divina. A dimensão contemplativa do sono também era valorizada por Padre Pio. Ele ensinava que o sono confiante em Deus é uma forma de contemplação, pois é um abandono total nas mãos do Pai. Quando uma criança dorme nos braços de sua mãe, não se preocupa com nada, simplesmente se entrega ao descanso com confiança absoluta. Da mesma forma, o cristão que dorme com o rosário nas mãos está praticando um ato de confiança contemplativa. Está dizendo a Deus: confio em ti de tal modo que posso me entregar completamente ao sono, sabendo que tu cuidas de mim. Esta atitude de confiança é, em si mesma, uma oração poderosa e agradável a Deus, que deseja ser reconhecido como Pai providente e amoroso. Proteção espiritual durante a noite. Padre Pio sabia bem que a noite é tempo de tentações e angústias, e por isso recomendava o rosário como escudo. Ele dizia frequentemente: o demônio foge diante do rosário como diante do fogo. Esta não era apenas uma expressão retórica. Padre Pio teve inúmeros confrontos diretos com forças demoníacas ao longo de sua vida. Ele era atacado fisicamente por demônios, sofria tentações terríveis, era atormentado por visões assustadoras. Em todos esses momentos, o rosário era sua defesa principal. Ele segurava as contas do terço e invocava o nome de Maria, e os ataques cessavam. Por isso, quando recomendava às pessoas que dormissem com o terço, não estava dando um conselho teórico, mas transmitindo uma sabedoria adquirida através de duras experiências espirituais. A presença do terço junto ao travesseiro ou nas mãos é um sinal de pertença a Maria, e o inimigo reconhece e respeita esse selo. Não é magia, é fé. Aqui, Padre Pio fazia uma distinção importante. Não é o objeto material em si que tem poder, mas a fé e a devoção que ele representa. Um terço não é um amuleto mágico, mas um sacramental da Igreja, um objeto abençoado que, quando usado com fé, torna-se canal de graça divina. Os demônios não temem o plástico ou a madeira de que o terço é feito, mas temem Maria e temem a fé do cristão que a invoca. Quando uma pessoa dorme com o rosário, está declarando publicamente diante do mundo visível e invisível que pertence a Maria e que está sob sua proteção. E essa declaração tem consequências espirituais reais. Quem se confia à mãe não precisa temer as trevas. Padre Pio garantia: quando a Mãe de Deus é invocada, o inferno se cala. Quantas pessoas sofrem de insônia, de pesadelos, de medos noturnos? Padre Pio entendia essas aflições e oferecia uma solução simples, mas poderosa: recorrer a Maria através do rosário. Ele contava que muitas pessoas que começaram a dormir com o terço experimentaram uma mudança notável. Os pesadelos cessaram, o medo diminuiu, o sono se tornou mais reparador. Isso não é coincidência, mas efeito real da intercessão materna de Maria. Ela não apenas nos protege dos perigos externos, mas também das angústias internas, dos tormentos psicológicos, das opressões espirituais que tantas vezes nos assaltam durante a noite. A noite, por sua natureza, é tempo de vulnerabilidade. Na escuridão, somos mais conscientes de nossa fragilidade, de nossa dependência, de nossos medos. Muitas pessoas experimentam uma intensificação de suas ansiedades quando o sol se põe e o silêncio da noite se instala. Padre Pio compreendia muito bem isso e por isso insistia tanto na importância da proteção espiritual noturna. Ele mesmo, apesar de ser um grande santo, não estava isento de ataques noturnos. Mas havia aprendido a transformar a noite em tempo de graça, valendo-se especialmente da oração do rosário. E o que funcionou para ele pode funcionar para qualquer pessoa que adote a mesma prática com fé e perseverança.
Além da proteção contra ataques demoníacos diretos, o terço também protege contra as tentações mais sutis que vêm durante a noite. Pensamentos impuros, ressentimentos que ressurgem na solidão, desespero que se infiltra na alma cansada. Padre Pio ensinava que Maria, quando invocada através do rosário, não apenas afasta os demônios, mas também purifica o ambiente interior da alma, enchendo-o de pensamentos santos e sentimentos elevados. Assim, dormir com o terço não apenas nos protege do mal externo, mas também fortalece nossa resistência interna contra o pecado e a tentação. É como ter um guardião permanente ao lado do leito, velando por nós enquanto dormimos. Cura interior através da presença de Maria. Dormir com o terço é também um remédio para o coração ansioso. Quantas pessoas adormecem inquietas, feridas, temendo o amanhã? Padre Pio dizia: coloca o terço sobre teu peito e deixa Maria cuidar das tuas feridas enquanto dormes. Esta orientação revela a sensibilidade pastoral de Padre Pio. Ele não estava interessado apenas na ortodoxia doutrinal, mas no bem-estar real e concreto das almas que lhe eram confiadas. Via pessoas sofrendo de ansiedade, depressão, traumas, mágoas profundas e queria oferecer-lhes um caminho de cura. E descobriu que a presença maternal de Maria, acessada através do rosário, tinha um poder curativo extraordinário sobre as feridas psicológicas e emocionais das pessoas. A ternura da Virgem age em silêncio, acalma a mente, cura o medo, consola o espírito. Ao acordar, muitas almas percebem uma paz nova, fruto da visita maternal que veio durante a noite. Padre Pio recebia constantemente testemunhos de pessoas que, seguindo seu conselho de dormir com o terço, experimentavam mudanças surpreendentes. Acordavam mais serenas, com a mente mais clara, com o coração mais leve. Era como se algo tivesse sido curado durante a noite, sem que elas soubessem exatamente como. Padre Pio explicava que Maria vem de fato visitar seus filhos durante o sono, especialmente aqueles que a invocam através do rosário. Essas visitas podem não ser percebidas conscientemente, mas seus efeitos são reais e duradouros. A cura interior promovida por Maria não é instantânea nem mágica, mas é real e progressiva. Padre Pio ensinava que é preciso perseverança. Não adianta dormir com o terço uma única noite e esperar que todos os problemas se resolvam. A cura interior é um processo que requer tempo, paciência e continuidade na prática devocional. Mas para quem persevera, os frutos vêm inevitavelmente. Pouco a pouco, a ansiedade diminui, os medos se dissipam, as feridas do passado começam a cicatrizar, a confiança em Deus aumenta. Tudo isso acontece quase imperceptivelmente, como uma planta que cresce dia após dia sem que notemos seu crescimento diário, mas que após algumas semanas mostra claramente seu desenvolvimento. Padre Pio tinha especial atenção para com as pessoas que sofriam de perturbações emocionais e psicológicas. Ele sabia que muitas dessas aflições têm raízes espirituais e que, portanto, necessitam de remédios espirituais além dos tratamentos médicos. Não desprezava a medicina nem a psicologia, mas acreditava firmemente que a oração, especialmente o rosário, era um complemento indispensável para a cura integral da pessoa. Muitas vezes aconselhava as pessoas a dormirem com o terço não apenas sobre o peito, mas especificamente sobre o coração, como que aplicando um bálsamo espiritual diretamente sobre as feridas mais profundas da alma. Este gesto simbólico tinha, segundo ele, efeitos reais e tangíveis. A presença de Maria durante o sono também traz consolação para aqueles que sofrem de solidão. Muitas pessoas se sentem profundamente sozinhas à noite, especialmente idosos, viúvos, pessoas que vivem sozinhas ou que estão passando por momentos difíceis de isolamento. Para essas pessoas, Padre Pio recomendava especialmente a prática de dormir com o terço, explicando que assim nunca estariam verdadeiramente sozinhas. Maria estaria ali, presente de modo invisível mas real, fazendo companhia, trazendo conforto, afastando a sensação de abandono. Muitos testemunhavam que, depois de adotar essa prática, já não se sentiam tão solitários, pois tinham a certeza de que a Mãe de Deus estava ali com eles. Maria intercede enquanto você descansa. Enquanto os homens dormem, Maria vela. Padre Pio repetia frequentemente esta verdade consoladora.
Maria nunca dorme, nunca descansa de sua missão maternal. Ela está sempre intercedendo por seus filhos diante de Deus, apresentando ao Pai as necessidades de cada um, suplicando graças, obtendo misericórdia. E esta intercessão materna se intensifica de modo especial por aqueles que a invocam e que demonstram amor filial através de práticas como dormir com o rosário. Não que Maria ame mais uns do que outros, pois seu amor maternal é universal, mas ela pode fazer mais por aqueles que se abrem à sua ação e que cooperam com sua graça através da oração e da devoção. Padre Pio explicava que a Virgem não cessa de interceder por seus filhos e que as orações iniciadas à noite continuam ecoando diante de Deus. Quando a alma se entrega à mãe com simplicidade, dizendo, "Fica comigo esta noite, Senhora", ela transforma as horas do sono em intercessão constante. Assim, mesmo dormindo, a pessoa colabora com a graça, repara, intercede, agradece, porque Maria reza dentro dela. Esta é uma visão profunda da comunhão dos santos e da cooperação entre a graça divina e a liberdade humana. Quando confiamos nossas orações a Maria, ela não as substitui pelas suas, mas as assume, as purifica, as embeleza com seus próprios méritos e as apresenta a Deus com uma eficácia muito maior do que teríamos se rezássemos sozinhos. A intercessão de Maria durante nosso sono também beneficia outras pessoas. Padre Pio ensinava que quando adormecemos com o terço nas mãos e confiamos nossas intenções a Maria, ela não apenas reza por nós, mas também por todas as pessoas que recomendamos a sua proteção. Assim, nosso sono se torna tempo de apostolado, tempo em que nossa oração continua beneficiando o mundo mesmo sem que estejamos conscientes disso. É maravilhoso pensar que, enquanto dormimos, Maria está intercedendo por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos inimigos, por toda a Igreja, pelos pecadores, pelas almas do purgatório, por todas as intenções que confiamos a ela. Nosso descanso se torna, assim, espiritualmente fecundo. Esta compreensão deveria mudar completamente nossa atitude em relação ao sono. Em vez de vê-lo como tempo perdido ou como interrupção da vida espiritual, deveríamos vê-lo como oportunidade de cooperação com a graça divina de um modo diferente. Padre Pio vivia com essa consciência e por isso valorizava tanto o sono confiante em Deus. Ele sabia que seu descanso noturno, longe de ser tempo espiritualmente vazio, era tempo em que Maria continuava a obra de santificação nele e através dele. E o mesmo pode acontecer conosco se adotarmos a prática de dormir com o rosário e de confiar nossas noites à intercessão maternal de Maria. Padre Pio também ensinava que a intercessão de Maria durante nosso sono tem uma dimensão reparadora. Muitas vezes não conseguimos rezar como gostaríamos durante o dia, seja por cansaço, seja por falta de tempo, seja por distrações inevitáveis. Mas quando entregamos nossas noites a Maria, ela completa o que faltou em nossas orações diurnas. Preserve nossas negligências, supre nossas deficiências. Assim, ninguém precisa se desesperar por não ter rezado o suficiente durante o dia. Basta entregar o sono a Maria com confiança, e ela cuidará do resto. Esta é a maravilha da mediação maternal de Maria. Ela não apenas nos ajuda a rezar melhor, mas reza ela mesma em nosso lugar quando nós não podemos fazê-lo. O hábito que educa o coração para a fé. Padre Pio dizia que o terço na mão cria memória espiritual. Cada vez que o seguramos, mesmo sem palavras, o coração se recorda de Deus. Acostuma tua mão ao rosário, e teu coração se acostumará ao céu. Esta frase sintetiza toda uma pedagogia espiritual. Padre Pio acreditava profundamente no poder dos hábitos bons. Não que os hábitos salvem por si mesmos, mas eles predispõem a alma para a graça, criam as condições para que a vida espiritual floresça. O hábito de dormir com o terço é um desses hábitos transformadores que, praticado com constância, modela o coração segundo o Evangelho. Dormir com o terço é um exercício de fidelidade e amor. É o símbolo de uma alma que, mesmo frágil, quer permanecer unida a Cristo por meio de Maria até no sono, até no silêncio. Com o tempo, esse pequeno gesto transforma o modo de viver, porque ensina a alma a estar sempre em oração. Padre Pio comparava esse processo à formação de um músculo. Quanto mais exercitamos, mais forte fica.
Da mesma forma, quanto mais praticamos gestos de devoção, como dormir com o rosário, mais forte se torna a nossa vida espiritual, mais natural se torna a oração, mais espontâneo se torna o recurso a Maria em todas as circunstâncias da vida. Este hábito também educa a sensibilidade espiritual. Padre Pio ensinava que, com a prática constante, a pessoa começa a perceber melhor as moções do Espírito Santo, a distinguir mais claramente entre inspirações divinas e tentações demoníacas, a sentir com mais intensidade a presença de Deus. É como se o contato frequente com o rosário afinasse os sentidos espirituais, tornando a alma mais receptiva às realidades sobrenaturais. Muitas pessoas testemunhavam que, depois de começarem a dormir com o terço regularmente, sentiam-se mais próximas de Deus, mais conscientes de sua presença, mais capazes de perceber sua vontade em suas vidas. A fidelidade a pequenas práticas devocionais, como dormir com o rosário, também constrói o caráter moral. Padre Pio observava que as pessoas que mantinham essa prática com constância tendiam a crescer também em outras virtudes. Tornavam-se mais pacientes, mais caridosas, mais humildes, mais puras. Não que o terço opere essas mudanças magicamente, mas porque a fidelidade a uma prática espiritual cria disciplina interior, fortalece a vontade, predispõe a alma para a ação da graça. E a graça, encontrando um coração bem disposto, opera maravilhas de santificação. Padre Pio via na prática de dormir com o terço uma expressão concreta da virtude teologal da esperança. Quem adormece com o rosário nas mãos está dizendo: confio que Deus cuidará de mim durante a noite e me fará despertar para um novo dia. Esta confiança, renovada noite após noite, vai gradualmente transformando toda a atitude da pessoa diante da vida. Em vez de viver na ansiedade e no medo, a pessoa aprende a viver na confiança filial em Deus. Em vez de se preocupar excessivamente com o amanhã, aprende a entregar cada dia nas mãos da providência. Este é um dos frutos mais preciosos do hábito de dormir com o terço, a educação do coração na virtude da esperança. O descanso no coração de Maria. Padre Pio viveu o rosário não como devoção opcional, mas como respiração da alma. Ele dizia frequentemente: ama Nossa Senhora e faz com que a amem, reza sempre o rosário. Para ele, não havia separação entre amar Maria e rezar o rosário, pois o rosário é precisamente a expressão privilegiada do amor filial a Maria. E dormir com o terço é levar esse amor até suas últimas consequências. É amar Maria não apenas durante as horas de vigília, mas também durante o sono. É querer permanecer unido a ela em todos os momentos da existência, sem exceção. Dormir com o terço é um ato de amor escondido, mas que abre o coração ao sobrenatural. É dizer a Maria: mesmo dormindo, quero estar contigo. E a mãe responde com a ternura que nunca se cansa: mesmo dormindo, estarei contigo. Esta reciprocidade de amor é o coração da devoção mariana. Não se trata de uma devoção unilateral, em que apenas nós buscamos Maria, mas de um verdadeiro relacionamento de amor mútuo, em que Maria também nos busca, nos deseja, nos quer perto de si. Quando adormecemos com o rosário nas mãos, estamos respondendo a esse desejo maternal de Maria. Estamos correspondendo ao seu amor com nosso amor, pequeno e imperfeito, mas sincero. Quem faz desse hábito uma prática constante, descobre que, pouco a pouco, a vida se enche de paz, os medos diminuem e a fé se fortalece. Porque o coração que dorme na presença da mãe, acorda no abraço do filho. Esta é a promessa de Padre Pio para todos que adotam a prática de dormir com o terço. Uma transformação gradual, mas real de toda a vida. Não acontece da noite para o dia, mas acontece inevitavelmente para quem persevera com fé e amor. A paz interior aumenta, as tempestades emocionais se acalmam, a confiança em Deus se solidifica, a capacidade de amar cresce. Tudo isso porque Maria, quando é acolhida verdadeiramente em nossa vida, sempre nos conduz a Jesus, sempre nos aproxima do Filho, sempre nos transforma segundo o coração de Cristo. Padre Pio deixou-nos como herança não apenas seus ensinamentos, mas também seu exemplo. Ele mesmo viveu aquilo que ensinava.
Dormia com o terço nas mãos, rezava até que o sono viesse, confiava suas noites à proteção de Maria. E sua vida foi uma demonstração eloquente dos frutos dessa prática. Uma fé inabalável, uma caridade ardente, uma paciência heróica nas provações. Uma união mística com Deus que o levou a receber os estigmas de Cristo. Se queremos crescer na santidade, devemos imitar seus exemplos, adotar suas práticas, seguir seus conselhos. E um dos conselhos mais simples, mas mais poderosos que ele nos deixou é precisamente este: dormir com o rosário nas mãos, entregando nossas noites a Maria. Maria, toma-me em teus braços enquanto durmo e acorda-me mais perto de Jesus. Esta oração final resume todo o ensinamento de Padre Pio sobre o tema. É uma oração simples, que qualquer pessoa pode fazer antes de adormecer. Não requer eloquência nem erudição teológica, apenas um coração sincero que deseja estar próximo de Deus. Ao fazer esta oração e ao segurar o terço ao adormecer, estamos seguindo os passos de um grande santo. Estamos bebendo de uma fonte de sabedoria espiritual testada e aprovada pela experiência mística de Padre Pio. Estamos, sobretudo, abrindo nosso coração para uma transformação profunda que só Maria, sob a ação do Espírito Santo, pode operar em nós. Os frutos de dormir com o terço, segundo o Padre Pio, são múltiplos e maravilhosos. Primeiro, proteção espiritual durante a noite, afastando os ataques demoníacos e as tentações noturnas. Segundo, paz interior e serenidade mental, curando a ansiedade e acalmando os medos. Terceiro, crescimento no amor à Virgem Maria, desenvolvendo um relacionamento cada vez mais íntimo com a Mãe de Deus. Quarto, consolação em tempos de tristeza, recebendo o conforto maternal de Maria nas horas difíceis. Quinto, fortalecimento da fé e da confiança, aprendendo a confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Sexto, união constante com Deus mesmo no repouso, transformando o sono em tempo de graça e de oração. Estes 6 frutos não são promessas vazias, mas realidades experimentadas por inúmeras almas que seguiram o conselho de Padre Pio. Quem adormece com o rosário na mão, desperta com o céu mais perto do coração. Esta frase final de Padre Pio contém uma verdade profunda. Cada noite passada na presença de Maria é uma noite de progresso espiritual, mesmo que não percebamos. Cada manhã em que acordamos após termos dormido com o terço é uma manhã em que estamos objetivamente mais próximos de Deus do que estávamos na noite anterior. É uma proximidade que não medimos com instrumentos, mas que é real e eficaz. Pouco a pouco, dia após dia, noite após noite, o céu se aproxima de nós e nós nos aproximamos do céu, até que finalmente, na hora de nossa morte, possamos adormecer pela última vez com o rosário nas mãos e despertar definitivamente no abraço eterno de Jesus e Maria.